Qual é a promessa para os cristãos nos dias de hoje? Qual é a promessa esperada? O que você tem esperado quanto promessa de Deus? Eu queria falar com você rapidamente sobre este tema, a promessa de Deus para o cristão, para que nós possamos compreender o que de fato foi prometido para nós, o que essa promessa representa. E quando nós pensamos em promessa nos dias de hoje, será que o que se espera não seria uma promessa de um país melhor? De um mundo melhor? Será que os cristãos não estão esperando, não estão com uma expectativa de que o mundo melhore, que haja menos corrupção, que haja melhor escola para os nossos filhos, melhor ensino, melhor educação? Será que os cristãos de hoje estão esperando uma promessa de uma melhor condição financeira, de gozar de melhor saúde? Eu não sei se você já pensou nisso, não sei se você olha para as Escrituras, para as promessas das Escrituras, e ainda almeja que a promessa central seja algo desse tipo. Mas é interessante que, se nós olharmos para muitas pessoas, nós vamos perceber que muitas delas, elas acham que o Evangelho baseiam em algo desse tipo, em promessas que vão gerar para as pessoas uma vida melhor. Que ser cristão é ter uma promessa de ter uma qualidade de vida melhor, uma vida financeira melhor. Para muitas pessoas, ser cristão é até a promessa do Salmo 128, está lá. Verás os filhos dos filhos, é vida longa. Ninguém quer morrer, né? Não é verdade? Nós queremos ir para o céu. Se a gente perguntar aqui, todo mundo aqui quer ir para o céu, com certeza. E se você falar assim, você quer ir para o céu hoje, você fala assim, vou para o céu hoje. Mas você fala assim, você quer morrer hoje? Ninguém quer. Morrer ninguém quer. Porque há uma expectativa de cumprimento de promessas terrenas. E talvez isso aconteça para muitos, talvez não para todos, mas para muitos isso aconteça pela falta do entendimento do que há registrado nas Escrituras, do propósito do registro ou dos registros bíblicos quanto ao plano de Deus. Deus tem um plano, e nós precisamos conhecer esse plano, para que a gente compreenda quais são as promessas de Deus. E ao longo da história bíblica, nós vamos ver de fato inúmeras promessas. Quando você começa a ler o Antigo Testamento, e principalmente no Antigo Testamento, muitas são as promessas. Algumas pessoas, alguns estudiosos aí dizem que chegam a ser mais de 30 mil promessas, registradas nas Escrituras. Mas é interessante porque as promessas que nós temos, principalmente no Antigo Testamento, e como nós estamos aqui numa transição, é o Evangelho, é a passagem do Antigo para o Novo, nós vamos olhar para o Antigo Testamento e nós vamos ver inúmeras promessas, e essas promessas, elas vão se cumprindo ao longo da história. Observe isso. Quando nós olhamos para as promessas do Antigo Testamento, elas precisam se cumprir, porque à medida que as promessas de Deus vão se cumprindo ao longo da história, Ele vai preservando um povo. Ele vai estabelecendo o seu plano, Ele vai estabelecendo o seu propósito. Então o povo do Antigo Testamento é guiado por Deus por meio das suas promessas. E as promessas, elas se cumprem. Percebam, no Antigo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, bênçãos materiais. Há uma promessa grandiosa de bênção material, onde Deus diz assim, olha, eu vou dar para vocês uma terra. Foi prometido para aquele povo uma terra, um lugar onde eles habitariam. O Senhor prometeu dar àquele povo uma terra que mana o quê? Coisa boa. O Senhor falou que daria para aquele povo algo precioso. Mas nós temos também bênçãos de livramentos. Quantos livramentos o Senhor deu para o seu povo ao longo da história? Nós podemos nos lembrar do livramento que Deus dá quando o povo chega no mar e os egípcios estão atrás e o mar então se abre diante do povo. Livramento. Nós vemos também proteção. O povo é protegido e o salmista vai dizer, se o Senhor não tivesse nos protegido, se o Senhor não estivesse conosco, o que seria de nós? O que seria de nós?
Ele olha para os montes e ele pergunta: de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muitas promessas, promessas de proteção, de fertilidade. Na história de Jesus Cristo, ou na linhagem de Jesus Cristo, você vai ver muitas mulheres que eram estéreis. É muito comum na história você perceber isso. Então há promessa, não, mesmo sendo estéril, haverá fertilidade, mesmo que não haja o mantimento, o Senhor proverá, mesmo que não haja lugar, o Senhor vai conceder lugar. Mas tudo isso, e aqui é onde eu quero chamar a sua atenção, tudo isso tinha um propósito, tudo isso tinha um plano. Todas as promessas dadas ao povo, elas levavam aquele povo à promessa final, grandiosa, principal de Deus, que é a redenção do seu povo. A humanidade precisa ser redimida. A humanidade precisa de um libertador. E essas promessas conduzem a este libertador. Um escritor chamado Michael Gohan, ele diz assim, que essa promessa, ele traz uma ideia de que as bênçãos de Deus no Antigo Testamento, ou em todas as Escrituras, elas trazem bênçãos para os cristãos, mas essas bênçãos elas foram decretadas em Abraão. Ele vai mostrar que naquele momento de Gênesis 12, onde o Senhor chama Abraão e faz uma promessa que dele nasceria uma grande nação, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Gohan vai dizer que a promessa para o cristão, ela nasce naquele voto, naquela aliança que Deus faz com Abraão. E por meio de Abraão nasceria um povo, e por meio desse povo nasceria um menino, e esse menino é Jesus. É a grande promessa, a história da redenção, é aquilo que nós hoje, 2023, pulando para 2024, ainda precisamos. A história central, ou seja, a promessa de bênção terrena, ela tem uma finalidade. Eu queria que você entendesse isso. Todas as promessas de bênçãos, elas nos levam à bênção final, à bênção central, que é a redenção. E nós comemoramos hoje esse grande dia. O dia que nasceu o Redentor. O dia que nasceu o Salvador. Esse é o memorial deste ato glorioso que já aconteceu. Nós já experimentamos isso. Jesus nasceu, amém, irmãos? Nasceu Jesus, Ele nasceu, o Redentor nasceu, a promessa se cumpre. E quando nós olhamos então para o nosso contexto, olha que interessante, o nosso texto base, ele vai permear aqui um contexto onde Lucas está trazendo agora, em seu contexto, um comunicado, e esse comunicado é do cumprimento da promessa. Lucas está registrando aqui o momento em que o anjo vai chamar Maria e vai dizer assim: Maria, a promessa vai se concretizar, e essa promessa ela vai se concretizar com você, Maria. Você já pensou? Aquela mulher recebendo essa notícia, o anjo chegando para ela e disse: olha, tem uma promessa dos nossos pais, dos nossos antigos, uma promessa que vem há tantos anos atrás, e essa mulher então recebe um anjo e diz assim: a promessa vai se concretizar, e aqui é por meio de você. Pensa no estado que essa mulher não ficou. O texto mostra para a gente aqui que ela se perturbou, ela não estava entendendo. Pensa você no lugar de Maria. O anjo chegando para você, falando assim: tem uma promessa grandiosa, e vai se cumprir, e é você. Você está aqui para o cumprimento dessa promessa. Maria, então, está ali tentando entender, e o anjo começa a explicar a Maria. Então há aqui um momento onde Lucas vai trazer assim: olha, Maria, vai se cumprir, já está para se cumprir. E somente Lucas faz esse relato, onde o anjo aparece para Maria. Lucas faz um relato do aparecimento do anjo para Maria, Mateus faz um relato do aparecimento do anjo para José, e nós vamos ver isso mais à frente um pouquinho. Mas você vai perceber aqui, que Lucas ele vai apresentar a Maria então essa promessa de redenção. Maria, o Redentor vem, você foi escolhida, e haverá, então, a concretização dessa promessa. E eu queria trazer aqui 3 momentos desse texto, rapidinho, para que você pudesse compreender o que Lucas está apresentando para nós. E em primeiro lugar, o que Lucas nos apresenta é que Jesus é o Redentor prometido. Olhe na sua Bíblia aí, verso 31, leia comigo.
vocês podem ler comigo todos juntos para que você não se perca aí. Então mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler os textos, nós vamos analisar os textos. Verso 31, todos juntos, leiamos. Eis... Olha que interessante, o anjo vai dizer, olha, você vai conceber, você vai dar à luz, e esse menino tem um nome. Qual que é o nome desse menino? Jesus. Esse nome não está aqui por acaso, esse nome não foi um nome que eles foram lá na família, falaram assim, vamos ver que nome bonitinho que nós temos aqui, né, como a gente costuma fazer. Aí a gente olha lá e fala assim, mas o primo tal já tem esse nome, né, vamos colocar outro nome? Não, vamos, esse nome aqui é muito comum, eu quero achar um nome diferente. O anjo deu o preciso nome para aquele menino. Este nome, ele tem aqui no grego agora uma referência a Josué, ao nome de Josué, aquele que libertou o povo. Nós temos uma história de redenção, nós temos uma história de libertação ao longo da história do Antigo Testamento. Por várias vezes nós vemos o povo sendo liberto. Josué é um deles. Josué é aquele que introduz o povo na terra prometida. E Jesus, ele vem agora para introduzir o povo na grande promessa, na terra da promessa, mas não uma terra terrena mais, e nós vamos ver isso mais para frente. Este é o nome do libertador, este é Jesus, é aquele que liberta o seu povo, aquele que vai redimir o seu povo. Então esse menino, ele precisa ter um nome, e esse nome é Jesus, aquele que liberta o seu povo. E nós podemos ver isso mais preciso quando nós olhamos o texto paralelo de Mateus, no capítulo 1, no verso 21, agora o anjo aparecendo para José, não mais para Maria, e havendo aqui uma conexão, aonde o que o anjo diz a Maria é o mesmo que o anjo diz a José, para haver uma confirmação. E olha o que o anjo diz a José em Mateus 1, no verso 21, ele diz o seguinte, ela dará à luz um filho. O anjo está chamando José e falando assim, José, não se preocupe, essa ação é a ação do Espírito Santo, pegue a sua mulher, essa mulher, ela vai dar à luz a um filho, e você vai pôr o nome dele de Jesus. A mesma ordem dada a Maria é a ordem dada a José. Esse menino será chamado Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha que precioso. Agora é interessante porque onde está a promessa nisso? Mateus, ele relata isso com mais precisão, e Mateus no verso 22 e 23, ele vai trazer o que o profeta Isaías havia dito, no capítulo 7, no verso 14, então ele vai dizer assim, olha, tudo isso, no verso 22 e 23 de Mateus, capítulo 1, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, o libertador, Jesus Cristo, aquele que introduz o povo na terra prometida, ele está presente, ele é o libertador, ele é o Emanuel, ele nascerá, e este menino de fato nasceu, como Lucas registra no capítulo 2, no verso 6 e verso 7. Nasceu Jesus, nasceu o libertador. Então a primeira ideia que nós temos no texto é que Jesus Cristo é o Redentor prometido. É isso que nós celebramos aqui nesta data, neste dia 25 de dezembro. Nós nos lembramos que há um Redentor, este Redentor é Jesus, é aquele que havia sido prometido lá no Antigo Testamento, e essa promessa se cumpre neste menino, neste libertador. A segunda ideia que o texto traz aqui, que eu quero trazer para os irmãos, é que este Jesus, apesar de ser o Redentor, libertador, ele vem também cumprir uma promessa de estabelecer o reino. Agora temos um cumprimento de um reino prometido. O reino de Davi, a promessa feita a Davi, a linhagem que está sendo preservada, ela agora vai se concretizar em Jesus. Olhe comigo o verso 32 e 33 de Lucas. Você pode ler comigo? Vamos ler todos juntos? Este será grande e será chamado Deus, o Senhor. Olha a palavra do anjo. O anjo está fazendo aqui uma descrição da promessa.
Eu queria que você pensasse que o povo de Israel, eles tinham uma expectativa. A expectativa de promessa que eles tinham era de alguém que fosse reinar fisicamente. Era de um rei que se levantaria para governar o trono de Israel, da nação de Israel, e Israel tornaria a ser um povo grandioso e um povo glorioso na terra. Essa expectativa existe até os dias de hoje. O israelita que ainda não conhece Jesus, ele aguarda este momento, em que levantará um rei, e esse rei vai governar aqui na terra, e vai botar fim ali, né, no Hamas, naqueles que estão em volta deles ali. Eles estão esperando isso. Mas o texto vai mostrar algo precioso, porque esse Jesus, ele vem não mais para governar este mundo terreno, não mais para governar um povo terreno, mas o seu governo agora não tem fim. O anjo está trazendo uma ideia de um Salvador, de um Redentor, de um trono que será estabelecido, agora não mais para esta terra, mas para a eternidade. E esse reino jamais terá fim. Olha que glorioso. Jesus veio para estabelecer o reino, e nós fazemos parte desse reino, nós somos chamados por Deus, nós somos escolhidos por Deus para fazer parte desse reino, um reino que não terá fim. E o cumprimento disso, ou na verdade o que está se cumprindo, é o que está registrado em Isaías capítulo 9, verso 7, onde o texto diz assim: olha, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. Jesus vem estabelecer um reino, e esse reino é um reino de juízo e de justiça. Eu queria que você entendesse isso, porque para muitas pessoas, Jesus é aquele que vai apenas trazer a salvação, aquele que vai trazer a libertação para todo mundo, e muitas pessoas creem numa libertação universal. Mas quando nós olhamos para Isaías, esse Deus que é justo, que levará o seu povo com justiça para reinar com ele, também haverá de aplicar juízo. Jesus é aquele que vai aplicar juízo. Hoje, ele é o nosso advogado, mas no dia que ele vier buscar a igreja, ele vai ser quem? O juiz, o reto juiz. E essa promessa está se cumprindo aqui. Mas, em terceiro lugar, este texto nos mostra que em Jesus se cumpre a promessa de redenção para todos os povos. Então nós temos em Jesus o Redentor, ele é o Redentor prometido, ele é aquele que vai governar, ele é aquele que assume o trono, o seu governo não é mais terreno, o seu governo é eterno, ele reinará por toda a eternidade, mas ele também separou um povo, e essa promessa vem agora para todos os povos, não mais somente para Israel, aquele povo que estava ali preservando a linhagem, mas agora isso se estende a todas as nações, e chega a mim e a você aqui nessa noite, nesse dia, né? Nessa manhã. Leia comigo, verso 37, todos juntos, o texto diz: porque para Deus, vamos lá todos juntos agora, vamos bem bonito, porque para Deus, ok, olha que texto interessante, esse versículo, ele nos leva a Abraão. Esse versículo vai nos levar a Gênesis 12, verso 1 e 2. Esse versículo vai nos levar a Gênesis 18, aonde naquele momento em Gênesis 18, o anjo dá uma notícia para Sara, para Abraão, e Deus vai chegar para Abraão, o anjo, o Senhor chega para Abraão e diz assim: ô Abraão, por que Sara está rindo? Por que Sara não entendeu? O que está acontecendo com Sara? Porque ela vai ter um filho. E naquele texto, no capítulo 18, o anjo pergunta: haverá algo impossível para Deus? Por acaso pode haver alguma coisa impossível para Deus? E o que está acontecendo lá em Gênesis é a aliança de Deus com um povo, e esse povo é um povo que agora é estendido a todas as nações, a todas as eras, no passado, no presente e no futuro, uma aliança onde Jesus Cristo cumpriria. A aliança estabelecida em Abraão, ela vai se cumprir em Jesus.
E agora olha o que o anjo está fazendo aqui. O anjo está chegando para Maria e está dizendo assim, ó, lembra de Sara? Lembra que Sara era uma mulher estéril? Lembra que Sara não podia ter filhos? Mas uma promessa foi feita a ela? E essa mulher lá no capítulo 18, no verso 13 e 14, o anjo diz assim, olha, ela terá um filho, daqui a 1 ano eu vou voltar e ela conceberá e ela terá um filho. E ele traz à memória de Maria o que aconteceria, ou o que aconteceu com Sara. Mas ele também no verso aqui anterior, no verso 36, você vai ver que ele diz assim, olha, Isabel também, uma mulher estéril, ela também está grávida. E olha o que o anjo faz, assim como aconteceu com Sara, assim como aconteceu com Isabel, é a prova de que não há impossível para aquilo que Deus há de realizar na sua vida, Maria. O Senhor começa a relatar para ela, o anjo começa a relatar para ela os acontecimentos, e vai dizer, então, olha, é assim que vai acontecer, você é a mulher que conceberá, você dará a luz ao Redentor, você dará a luz àquele que reinará para todo sempre. E o que me chama a atenção neste ponto, é que Maria creu. Quando você olha aqui no verso 38, o texto diz assim, disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Mas passa a sua Bíblia aí um pouquinho, lá no verso 45. O texto diz assim, olha, bem-aventurado a que creu. Você sabe por que Maria é chamada de bem-aventurada? Porque ela creu. Porque ela se colocou como um instrumento diante do Senhor. Porque ela compreendeu que a promessa se cumpriria e ela foi escolhida entre todas as mulheres da terra para que a promessa de Deus se cumprisse. Por isso Maria é chamada bem-aventurada. E a promessa então se cumpre. E no capítulo 2, Lucas registra o nascimento de Jesus, aquilo que nós comemoramos nesse dia, aquilo que nós celebramos no dia 25 de dezembro, como um memorial. E eu queria trazer 3 aplicações rápidas para a nossa vida hoje. A promessa de Deus para o cristão, para mim e para você, ela consiste em primeiro lugar, em que Jesus continua sendo o nosso Redentor, amém? Irmãos, não há redenção em outro lugar. Nós precisamos sair daqui hoje, nós precisamos passar o nosso dia de amanhã dia 25, nos lembrando que só há redenção em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Não há acesso à redenção se não for por Jesus Cristo. Se você tem aguardado alguma promessa, se você tem desejado alguma promessa, essa promessa já veio. Jesus já veio, Ele já morreu, Ele já nasceu, Ele já morreu, já ressuscitou, e em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então nós precisamos sair daqui hoje com a convicção de que a promessa de Deus, ela ainda é para nós, ela continua sendo para nós. Jesus, Ele é o único que pode redimir a minha vida e a sua vida. A segunda lição que eu quero deixar para você nesta manhã, é que nós, eu e você, fazemos parte daquele povo que reinará eternamente com Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, irmão. Essa é a alegria que move o nosso coração. Essa é a palavra de fé que nos traz a esperança da glória. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 12, ele diz assim, olha, aquele que perseverar, reinará com ele. Nós vamos reinar com Cristo, todos aqueles que perseverarem, todos aqueles que reconheceram Jesus como seu Redentor, como seu Salvador, precisa haver o reconhecimento, precisa haver a fé em Jesus Cristo, nós precisamos dizer, declarar, publicar que Ele é o nosso Redentor, então nós viveremos e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Esse é o grande presente do Natal. Mas terceiro e último lugar, foi por meio de Jesus que você teve essa possibilidade. Nós, gentios, se você está aqui hoje,
dia 24, reunido como igreja, para celebrar a vida de Jesus. Tudo isso é graças ao ato de Jesus, a sua entrega. Esse menino que nasceu, ele se entregou. O plano foi cumprido, para que eu e você, 2023 anos depois, pudéssemos servi-lo, ser alcançado por ele. A graça nos alcançou nesse dia, amém, irmãos? E eu quero concluir dizendo que as promessas para o cristão, ou estas promessas que nós vimos aqui, promessa de um Redentor que já se cumpriu e já está em nós, promessa de eternidade, essa promessa de que nós seríamos alcançados, elas vão redundar em bênçãos materiais, elas vão redundar em bênçãos físicas, elas vão redundar em bênçãos espirituais, sim. Nós vamos desfrutar de bênçãos, nós vamos desfrutar de uma vida onde o Senhor, a palavra do Senhor diz que o justo não vai mendigar o pão, porque ela nos afirma isso, que o justo não fica desamparado, nem a sua descendência vai mendigar o pão. Nós temos promessas de Deus ainda para os nossos dias, e nós temos visto muitas curas, Deus fazendo prodígios, Deus fazendo milagres. O próprio Jesus, ele fez muitos milagres, os seus discípulos fizeram milagres. A palavra do Senhor diz que nós faríamos coisas maiores, ou pelo menos deveríamos, né? Mas tudo isso, ainda hoje, precisa acompanhar o mesmo propósito. E eu queria dizer para você, se Deus colocou alguma coisa na sua mão, se Deus colocou bens na sua mão, se Deus te deu saúde, se Deus te deu talento, se Deus te deu dons, tudo isso precisa servir a um propósito, e esse propósito é o mesmo do Antigo Testamento: fazer Jesus conhecido em todas as nações. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? Trazendo a memória, aprendendo, trazendo a esperança, observando a nossa vida para levar ao mundo aquilo que o mundo precisa: a graça de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo. Não perca isso, meu irmão. O Natal não significa família, presente, Papai Noel, brinquedo, ceia. O Natal significa o nascimento do Redentor. O Natal significa que eu e você fomos escolhidos para reinar com Ele eternamente. O Natal revela que se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos mortos. O presente que nós recebemos, de fato, é a presença de Jesus em nosso coração. E que isso seja suficiente para mim, para você, para os nossos filhos. Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor. Agradeça a Ele, porque Ele é o Redentor. Faça a sua oração agora de gratidão. Fala: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é o Redentor. Eu te agradeço porque o Senhor é aquele que reinará eternamente, e nós reinaremos contigo. Use esses pontos daqui na sua oração. Agradeça ao Senhor porque Ele te alcançou. Essa redenção chegou até mim, até você. Como as crianças cantaram, para muitas pessoas não há lugar para Jesus. Para muitas pessoas esse dia é um dia de comilança. Para muitas pessoas esse dia é um dia de bebedeira. Para muitas pessoas esse dia é só mais um feriado que a gente ganha para poder fazer uma festinha. E o mundo tem perdido esse sentido cada dia mais. Para muitas pessoas a promessa de Deus é só bens materiais, saúde, sucesso, dinheiro.
mas para nós que fomos alcançados pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Esse dia é o dia da melhor promessa que nós podíamos receber, o melhor presente de todos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor Jesus nos redimiu e nos deu vida em abundância. Agradeça ao Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor. A promessa que se concretizou, ela é real, ela é verdade. O Senhor Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, está vivo. E breve nos buscará, para que possamos reinar com Ele eternamente. Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Obrigado porque nós podemos experimentar da promessa. Obrigado porque nós podemos, ó Deus, desfrutar do plano eterno do Senhor. Como isso é glorioso, Deus. Obrigado por cada família que aqui hoje se rende ao Senhor, que cultua ao Senhor, sendo o Senhor o Deus das suas vidas. O Jesus, o libertador, aquele que nos introduz à terra prometida. Por isso nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos. E que nesses dias agora, Pai, hoje, amanhã, nós possamos desfrutar de uma mente sadia, saudável, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Por isso fica conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E que nesses últimos dias deste ano nós possamos estar com a memória no Senhor, com a mente no Senhor, guardados pelo Senhor, cada um de nós, e que esta verdade se estenda aos nossos familiares, aos nossos amigos, todos aqueles que nos rodeiam. É a oração que eu te faço nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Obrigado pelo seu povo, leva-nos em paz nesse dia, para louvor e glória do seu nome que nós oramos. Amém e amém.